Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Como Investir no Exterior e hoje vou falar um pouco sobre os investimentos que existem no exterior. Se você ainda não está convencido de investir no exterior, vamos dar uma olhadinha no que tem por aí para a gente poder investir no exterior. Não poderíamos deixar de começar por eles, né? Pelos americanos, pelos canadenses. Então vamos lá para a América do Norte. Aqui, esse gráfico, eu estou mostrando o SP500. Esse é o crescimento dele desde 2009, então é um crescimento de 10 anos. A gente pode perceber que ele passou ali por percalços, mas ao longo do tempo cresceu bastante. Isso porque lá a gente pode investir em grandes empresas, né? Quem não conhece o Facebook, quem não conhece a Apple, Amazon, Netflix ou Google, só aqui nessa tela a gente tem mais de 3 trilhões de valor, certo? Recentemente, tanto a Apple quanto a Amazon atingiram a marca de 1 trilhão de dólares. Juntamente disso, nós temos as empresas chamadas Dividend Aristocrats. Eu já fiz um vídeo sobre essa Dividend Aristocrats. Vocês podem passar lá nos vídeos do canal e vocês vão ver todas as empresas que são consideradas Dividend Aristocrats ou Dividend Kings, que são aquelas que pagam dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 25 anos ou há mais de 50 anos. Aqui trouxe somente alguns logo, né, que todos vocês devem conhecer, né? O McDonald's, a Pepsi, a Coca-Cola, 3M, Johnson Johnson, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, AT&T, enfim, né? Esses aqui são só alguns deles. Então, nós temos uma variedade de ações que a gente pode investir, principalmente nos Estados Unidos, né? Que já é um mundo inteiro para a gente poder estudar sobre investimentos no exterior. Mas se você não estiver satisfeito, nós temos os REITs, os Real Estate Investment Trust. Também tenho alguns vídeos aí falando sobre alguns REITs, sobre a composição de algum deles, e ele é basicamente os nossos FI, né? Só que lá nos Estados Unidos nós temos FI de cemitério, de antena de telefone, temos uma gama de FI, uma gama de REITs que não temos em FI aqui no Brasil. Então a diversificação é muito maior. Também temos os ETF. O último vídeo foi sobre ETF, então aqui a gente pode ver que também são centenas de ETF, né, pelos Estados Unidos, oferecido tanto pela Vanguard quanto pela iShares. Eu mostrei no vídeo anterior que a Vanguard é a segunda maior gestora do mundo e a iShares é a primeira. Somando as duas aí, a gente tem mais de 800 ETF para poder escolher e eles também gerenciam o ETF pelo mundo. Mas há aqueles que gostam do nosso tesouro direto, então por que não investir em bonds por aí, né? Então, é uma outra característica de um outro tipo de investimento que a gente pode utilizar dele aí para poder ganhar um rendimento melhor aí no futuro e diversificar o nosso dinheiro. Vindo então aqui para a nossa realidade do Brasil, o que, que nós temos? Nós somos um mercado que representamos menos de 1% do mercado mundial. Nós temos uma alta volatilidade por causa da nossa economia instável. Nós temos uma forte influência política e nós tivemos trocas de moeda ao longo dos últimos 30 anos. Quem lembra de quantas vezes nós trocamos de moeda nos últimos 30 anos? Né? E aí eu deixo aqui uma pergunta. Quantas empresas brasileiras trouxeram valor para o mundo como Apple, Google, Amazon e outras? Você consegue dizer quantas empresas, quais são essas empresas brasileiras que trouxeram valor para o mundo? Bom, deixa lá nos comentários então, que vai ser muito interessante ouvir a sua resposta. Também deixo aqui uma outra pergunta. Quantas empresas brasileiras pagam dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 25 anos? Acabamos de ver as Dividends Aristocrats, que é essa categoria que paga dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 25 anos. Então, já vimos aqui bastante coisa que nós não temos no Brasil. Mas também temos coisas boas no Brasil, como
a isenção de imposto de até 35 mil reais. Ou seja, se você vender uma ação no limite de 35 mil reais no mês, você não vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, nós temos já na nossa lei algo que favorece investir no exterior, certo? Enquanto no Brasil esse limite é de 20 mil reais, no exterior é de 35 mil reais. Então a gente já viu aqui que a gente tem uma grande diversificação de empresas, de ações, de REIT, de bonds, várias coisas para investir, e vimos aqui também que no Brasil temos aí esse incentivo, digamos assim. Mas o mundo não se resume somente à América do Norte. Nós temos vários outros lugares aí, como a Europa, por exemplo. E o que que a Europa pode proporcionar para a gente? Que tal bancos? Já ouviu falar nos bancos europeus? Né? A gente pode abrir conta num banco na Alemanha, por exemplo, ou então, se você tem dificuldade com o idioma, a gente pode ir para a Espanha, mais fácil da gente entender. Também temos aqui, no Brasil nós temos o Safra, né? E aqui nós também temos o Safra Sarasin, né? Que é um banco suíço que dispensa comentários, né? Sobre bancos suíços, qualidade e a confiabilidade deles. Mas, deixando aqui também o Saxo Bank, da Dinamarca. Esse daqui é um banco um pouco mais conhecido da gente. Então, quando a gente vai para a Europa, a gente tem não só os bancos, nós temos também empresas. Quem nunca andou de ônibus num Mercedão? Qual é o pai que não compra um Lego para o seu filho? Quem não tem algum artigo de decoração da IKEA, nunca abasteceu no posto Shell, ou comprou uma roupa na Zara, ou comeu um chocolate Nestlé e tomou um Red Bull. Ou seja, nós temos também grandes empresas para investir na Europa. Aí, na Europa ainda, nós temos o quê? Uma moeda muito forte. Será que o euro é forte? Há quanto tempo o euro está com essa roupagem que ele tem aí, entre euro, dólar, há quanto tempo essa moeda, quantos países utilizam o euro, né? Também temos dentro da Europa, né, como são vários países, incentivos para investir no exterior, como na Irlanda, onde você não paga imposto sobre o ganho de capital. Essa é uma das estratégias que eu utilizo nos meus investimentos no exterior. Bom, vimos uma parte do mundo, mas nós temos aqui uma parte pobre. A África é um continente problemático, muita fome, muita miséria, né? Mas é gigante e nós temos uma oportunidade de investimento lá. A África ela pode se desenvolver muito ainda e não podemos esquecer que grandes países estão no continente africano. E aqui a gente consegue observar, né, 10 países aí, os top 10 aí, né, que oferecem oportunidades de investimento. Ali do ladinho, a gente olha para o Oriente Médio e vê o quê? Petróleo, 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 né? Não é à toa que aquele pessoal lá é bem rico. E aí, o que falar dessa imagem? Quem não tem vontade de conhecer Dubai? O Dubai hoje é um dos maiores centros financeiros do mundo, não só financeiro, como turístico, né? Quem não quer conhecer Dubai? As belezas de Dubai, os hotéis, os shoppings. Então, isso também fica no Oriente Médio. Abu Dhabi, Catar. Eu, particularmente, já estive no Catar e digo, é um excelente país para visitar. Aconselho a todos visitarem o Catar, quanto Dubai, quanto Abu Dhabi. Saindo então, indo para o Oriente, aí aqui a gente tem um mundo gigantesco para explorar. É algo bem diversificado, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Eu fiz uma pesquisa para ver quais são os maiores bancos do mundo. E olha o que eu descobri. O primeiro é um banco chinês. Eu pensei, deve ser um banco americano, um banco suíço, quem sabe? Não, um banco chinês. E depois, o segundo também é um banco chinês.
Eu falei, tá, então tudo bem, chega, né? O terceiro deve ser um americano ou suíço. E aí eu descobri que o terceiro é outro banco chinês. Continuei a minha busca, até que eu cheguei no quarto banco, que é um banco japonês. É isso mesmo, pessoal. Os quatro maiores bancos que eu pesquisei ficam na Ásia. Fui para o quinto, que é outro banco chinês. Só então, a partir do sexto, que a gente começa a entrar nos bancos americanos e nos bancos europeus. Na lista que eu olhei, sabe qual é o banco brasileiro que estava nela? Nenhum. Enfim, não vamos entrar nesse debate agora, porque além de bancos, nós temos diversas empresas na China, por exemplo, para investir, né? Então nós temos ali no cantinho ali, ó, aquela Huawei, que é a concorrente da Apple. Tivemos um problema aí há pouco tempo, né? Então, isso aqui são algumas das empresas que tem para investir na China. E nessa imagem a gente consegue ver aí as 20 maiores da Ásia, né? Então, a Samsung, ela está lá no meio. O grupo Alibaba também está lá no meio. PetroChina, a Toyota, Tencent, são grandes empresas, grandes bancos que lá da Ásia que a gente pode investir. Tudo bem, a gente sabe que a Amazon e Apple é maior do que dessas empresas, mas a gente está falando de diversificação pelo mundo, né? Então, a gente tem grandes oportunidades de investimentos também aqui na Ásia. E lá no cantinho, nós temos a Austrália. Que tal? Se você gosta de banco, então o maior banco, o banco mais negociado na Austrália. Olhando aqui, esse é o crescimento de todo o tempo desde o seu IPO e temos ali um dividend yield de mais de 6%. Mas você é uma pessoa que gosta de investir em REIT, certo? Que tal olharmos então para o maior, o mais negociado, o Century Group, que também paga um yield de mais de 5%. E aqui nós temos a imagem do crescimento desde o seu IPO. Mas eu falei no vídeo anterior sobre ETF, não foi? Então vamos ver aqui um ETF chamado IOZ, né, na Austrália. Então aqui a gente tem a representação desde o seu lançamento. Se você tivesse investido 10 mil, quanto que você teria hoje? Estaremos ali, ó, um pouco mais de 17.500 dólares, né? Isso desde 2010. E aqui a gente também pode ver tudo que compõe esse ETF. Então lá está, ó. O banco que eu acabei de mostrar, ele está ali, ó. Ele está em primeiro ali, ó. É o maior peso, né? Então a gente vê ali o setor que ele está inserido. A gente vê ali, ó, o financeiro está em primeiro, depois tem material, saúde, né? Então, se para quem gosta do ETF, né, com baixa taxa de administração, grande potencial de crescimento, grande diversificação, nós temos aqui um ETF que opera somente na Austrália. Isso daqui, pessoal, é o mundo. São apenas alguns exemplos de algumas coisas que vocês já viram na vida e que também são oportunidades de investimento para qualquer um. Basta abrir uma conta, certo? E para abrir uma conta é só olhar lá no site comoinvestirnoexterior.com, que tem diversos tutoriais sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, como sempre, não deixe de dar o like, de inscreverem-se e de curtir e acompanhar em todas as redes sociais. Deixe os seus comentários aqui, deixem suas dúvidas, deixem suas experiências, compartilhe conosco e vamos engrandecer aqui os conhecimentos aqui sobre investir no exterior. Tem alguma experiência positiva na Europa, na China, no Japão? Compartilhe aqui conosco. Certo, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.